Olá, irmãs e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui nesta quarta-feira, dia 17 de agosto, para juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor Jesus, aprendendo a sua palavra. E eu gostaria de iniciar este momento com vocês, caras irmãs, caros irmãos, com uma oração. Vamos abaixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos, colocar o nosso pensamento, as nossas atenções totalmente no Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, nós te louvamos e bendizemos, porque estamos aqui, Senhor Jesus, para aprender a tua palavra, mediante a ação do teu Espírito Santo nas nossas vidas. Rogamos, Senhor, que durante o tempo que passaremos aqui aprendendo a tua palavra, possamos, ó Deus, lê-la, possamos desfrutá-la e possamos, ó Deus, abrir o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para cada uma e cada um de nós. Que a tua palavra nos encontre e que nós encontremos a tua palavra. E nesse encontro, o efeito produzido em nós seja o de transformação da nossa vida para a glória do nome de Jesus. Abençoa as nossas famílias, a nossa igreja, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciarmos o texto do profeta Isaías, que é a nossa meditação, eu gostaria de ler com vocês um texto bíblico que se encontra no livro dos Salmos, o de número 80, que é ou melhor dizendo, é uma das leituras que fazemos neste 20º domingo do tempo comum, que foi no domingo este que passou, juntamente com a leitura de Hebreus, com a leitura de Lucas, com a leitura de Isaías e esta leitura do livro dos Salmos. Ela falando então desta caminhada, deste processo na vida cristã em que nós caminhamos no exercício da nossa fé em perseverança, desenvolvendo a nossa salvação. Né? E o texto do Salmo, o de número 80, diz assim, versículos 1 e 2, dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim, Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Agora versículo de número 8 em diante. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram e com seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar e os rebentos até o rio. Porque lhe derribaste as cercas de sorte que vindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva devasta e nela se repassam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê, e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti floresceste. Está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o polvo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Amém. Bom, o texto fala então desse
pedido de restauração, um pedido para que Deus então salve, restaure a vida do seu povo. Bom, o texto tem algumas implicações aqui para nós, tanto também na leitura que faremos posteriormente para no profeta Isaías. E eu queria então orar com vocês, principalmente no versículo de número 19: restaura-nos, Senhor, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Bom, às vezes passamos por alguma situação em que a nossa vida tende a nos sentir assim um pouco angustiados, às vezes perplexos diante das circunstâncias que nos cercam. Este é o momento então de orarmos, de buscarmos, de pedir para Deus a sua bênção. Né? No versículo de número 17 é algo muito precioso. Ele diz assim: seja a tua mão sobre o povo da tua destra. Ou seja, ele está pedindo: Senhor, que a tua boa mão venha nos auxiliar, nos abençoe nesse momento. Então, é o momento também de nós pedirmos ao Senhor Jesus. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Juntos, oremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, louvamos o teu nome, pelo teu precioso nome. Graças te damos, porque tu és digno, Senhor, de receber honra, glória, poder, força e majestade. E nós, humildemente, nos chegamos até o Senhor, em nome de Jesus, pela intercessão do Espírito Santo, para adorar ao Senhor na beleza da tua santidade, reconhecendo aquilo que o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor nos conduz, o Senhor nos abençoa, o Senhor abre os caminhos, o Senhor nos sustenta. E é diante disso que nós, em primeiro lugar, te agradecemos. E agora sim, pedimos que o Senhor abençoe os enfermos, abençoe aqueles que estão passando por alguma dificuldade, os desempregados, os necessitados, os enlutados, gente que tem passado, enfim, por algum momento de dificuldade que o Senhor sabe, a própria pessoa também. Então, Senhor, abençoa as relações familiares, abençoa, Senhor, a nossa própria vida, a nossa própria igreja, que ela seja igreja do Senhor Jesus. Restaura-nos, Senhor, nós te pedimos. Restaura a nossa saúde, nossa condição de alegria, nossa igreja, enfim, tudo aquilo que nos faz então seguir firmes no Senhor. Segura bem firme na nossa mão, Senhor. E que nós sejamos perseverantes em continuar a nossa caminhada. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, agora vamos então passar diretamente para o texto do profeta, desculpem, o texto do profeta Isaías, capítulo de número 5. Capítulo de número 5, versículos 1 a 7. É um texto, eu entendo, até certo ponto conhecido, principalmente daqueles que são leitores mais costumeiros aí da Bíblia. Isaías, capítulo de número 5, versículos 1 a 7, diz assim: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, ó homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha
que eu não lhe tenha feito? E como, esperando que eu desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Vamos orar? Senhor, eis a tua palavra, que ela venha então ao encontro da nossa vida, do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Bom, os irmãos já notaram, o texto parece-me ser muito bem autoexplicativo, não é? A parábola da vinha má é uma parábola que o profeta Isaías utiliza para referir-se ao povo de Israel. Este povo que, né, como nós vimos ali nos Salmos, foi trazido do Egito pelo Senhor. E o que aconteceu nesse processo todo, né, vamos dizer assim, de tirar do Egito, de chegar na terra? Bom, o que acontece é que esse povo, ele caminha no deserto, de certa forma, encontrando outras pessoas, outros grupos, não é? A gente não pode imaginar que nesse caminho que a Bíblia diz, de 40 anos no deserto, em que o povo ficou circulando ali, ele não encontrasse outros nômades, outros povos, outros tantos que circulavam também pelo deserto, mas aí não à procura de um lar, mas tendo o deserto como próprio lar. Então, esse povo de Israel que saiu do Egito, ele se encontrou com vários outros povos que possuíam outras expressões de religiosidade, adoravam outros deuses, tinham outras questões relativas à sua vida, à sua cultura, à sua própria constituição como nômade, como esse povo que não tem uma parada, não tem um lar que vai dizer, olha, nós chegamos na minha casa. O deserto é a própria casa. E ali eles vão circulando, enfim, contando e deixando a sua história e fazendo a sua história. O que o povo de Israel faz? Ele encontra. E a gente pode entender, e talvez isso seja significativo de pensar, que muitos desses que se encontravam com o povo de Israel se uniram a ele. Assim como muitos que estavam talvez ali no povo de Israel também pudesse abandonar esse projeto de ir para uma terra que mana leite e mel e ficar ali circulando no deserto, porque ele entendia que talvez fosse ali alguma coisa melhor do que esperar, né? E a gente viu isso no texto de Hebreus, no domingo pela manhã, que é isso, né? O sujeito muitas vezes não tem paciência, não tem perseverança, não persevera e acaba desistindo no meio do caminho. O texto de Hebreus, então, é justamente uma chamada de atenção para dizer: perseverem, tenham fé, continuem, não desistam, vamos encaminhar, vamos caminhar. Então, o que o texto do Isaías acaba então por nos dizer e trabalhar conosco é informar que exatamente essa constituição de povo que Deus experimentava, eu queria que fosse, Israel tinha abandonado. E onde está isso no texto, né? Simbolicamente, isso que é interessante no contar a história, né? E o profeta ele utiliza desse recurso, assim como Jesus utilizou através das parábolas, o Isaías também está utilizando da mesma forma. Diríamos até, historicamente falando, Isaías usou primeiro que Jesus por uma questão histórica. Isaías vem primeiro, Jesus
vem bem depois. E o que o Isaías está dizendo aqui na sua história, né, na sua narrativa? Ele está dizendo, olha, eu tirei, né, plantei esse povo e há algo interessante, né? No versículo de número 2, no finalzinho dele, ele diz assim: ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. É aqui que nós entendemos que é o ponto no qual há toda uma intervenção de Deus e, vamos dizer assim, a pontuação de Deus, por que que então ele estava bravo, né? Estava indignado, estava, enfim, chateado, triste com o povo de Israel. Era para dar boas uvas e deu uvas bravas. Bom, o que significa isso? Qual é a expectativa das uvas boas? A expectativa das uvas boas está no versículo de número 7. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Ele desejou, desculpem, que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei. Justiça, e eis aí o clamor. Ou seja, a lei do Senhor na constituição do povo previa uma série de coisas. Vocês podem ler lá no Gênesis, Êxodo, no Levíticos, no Números, no Deuteronômio, principalmente que Deus tem uma preocupação muito grande com que este povo ele cresça e ele prospere com dignidade para todos, como um povo, como um processo coletivo. E eu não estou aqui inventando nada, é só vocês lerem lá o Deuteronômio, o Levítico, o Números, o Deuteronômio, as leis que regiam essas condições de realidade econômica do povo. Ou seja, tinha que tomar cuidado com o órfão, tinha que tomar cuidado com a viúva, não podia exercer o peso desigual, as pessoas não podiam ficar endividadas para o resto das suas vidas. Havia todo um processo legal em que Deus disse, olha, isso aqui é o que é para ser feito para com o meu povo. Por isso eu vou cuidar de vocês. Por isso eu vou fazer com que vocês compreendam o meu amor por vocês, para que vocês possam compreender o quanto vocês são preciosos para mim, porque eu escolhi vocês. E eu escolhi vocês para que vocês, então, fossem luz para todas as nações. E esse povo, então, o que acontece? Ele rejeita esse processo. Então, começa a haver um enriquecimento muito grande da elite, e a elite é a nobreza ligada ao palácio, ao clero e ao exército, principalmente nas suas camadas dos oficiais generais, né? Não tem soldado no exército nenhum tipo de riqueza, embora ele esteja numa melhor condição do que o miserável, entenderam? Então, nesse sentido, o que nós temos aqui é esta constituição de uma elite que se afasta de Deus, que corrompe e o clero se deixa ser corrompido por essa questão financeira, sustentado então por esse aparato todo do exército que está aí no povo de Israel. Então, diante disso, o profeta, como já fez lá o Amós, como já fez o Obadias, que a gente leu, o Oséias, vão incidir fortemente usar a sua palavra, ou a palavra de Deus, sobre esse tipo de situação. Então a videira aqui, que é o povo de Israel, produziu uvas más. Uvas más, afastou-se da palavra do Senhor, afastou-se da sua aliança. E aqui que o profeta entra. O profeta entra justamente para dizer, esta é a aliança do Senhor. E é esta aliança que precisa ser sustentada. Qual aliança?
de adorar a Deus e que esta adoração se reflita numa espiritualidade na prática, uma espiritualidade que seja vista nos nossos atos de amor semelhante a Jesus Cristo. Bom, e diante disso, a pergunta para nós aqui qual é ou quais são as lições que nós podemos tirar aqui da palavra do Senhor para a nossa vida? Bom, eu tenho algumas e eu gostaria de compartilhar com vocês. Talvez você possa ter extraído mais algumas lições aí a partir desse texto, e é lógico que nós precisamos fazer um link com o Novo Testamento, né? Em que, principalmente ali no Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Todo aquele que, né, é colocado em mim tem que produzir fruto. Se ele não produzir, ele é arrancado e os galhos são colocados no fogo para que queime. Enfim, esse é o texto lá do Evangelho de João, no seu capítulo 15, que eu trago aqui para a gente poder trabalhar um pouquinho junto. Bom, então, quais são as lições que a gente pode pensar aqui? Primeiro, há um convite de Deus no texto para avaliar a situação. Bom, olha lá. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, versículo 3. Julgai, vos peço, entre mim e minha vida. Ou seja, Deus chama para uma avaliação da sua vida diante daquilo e da promessa e da fé e da vida com Deus, né? Assim como Jesus vai sempre chamar a atenção nossa no sentido que a nossa vida espiritual ela tem uma relação muito próxima, muito intensa, melhor dizendo, com o compromisso que a gente tem, que é o que o texto de Hebreus vai chamar a atenção do povo. Por quê? Porque ali no texto de Hebreus é interessante porque Hebreus está passando, a comunidade a qual a carta é escrita, ela está passando por um momento de intensa perseguição, uma dor terrível, uma angústia constante. E a palavra é: perseverem. Perseverem por causa do compromisso de Cristo com vocês. E agora a resposta de fé é o nosso compromisso com Cristo. Então, perseverem, perseverem, não abram mão. Então, esse convite de Deus é para fazer uma avaliação da nossa vida espiritual. Como nós temos respondido àquilo que Deus tem feito por nós. Não, repito, como uma atitude de então eu tenho feito isso de barganha. Bom, já que eu tenho sido fiel, Deus então precisa me abençoar, porque eu tenho feito isso. Não, é no sentido de um compromisso com a própria palavra. Um compromisso de um reconhecimento, ou seja, como nós temos vivido a nossa vida de adoração. Ou melhor, né? Temos vivido uma vida de adoração, Senhor. E a adoração aqui não é só agradecimento. A adoração aqui é no sentido de um estilo de vida em que adorar significa reconhecer quem Deus é e o que Ele faz. E em resposta àquilo que Ele é e consequentemente aquilo que Ele faz, eu respondo com a minha fé. Então, o julgai-vos peço poxa, que avaliação vocês fazem da vida que vocês têm vivido comigo? Não é? Quais são as questões que muitas vezes, irmãos e irmãs, nos impedem de ter uma vida de uma comunhão mais profunda com o Senhor? São os problemas? Eles são difíceis, é verdade. Agora, será que nos problemas Deus não tem nos ajudado? Eu imagino que muitas vezes, e aqui é uma questão de imaginar mesmo, pela própria experiência que eu tenho, que a gente fica meio que preocupado em rapidamente sair daquela situação de um incômodo. E é verdade, que ninguém gosta de ficar sofrendo. A questão é como nós lidamos com isso nesse processo de adoração, né? É o reconhecimento de que Deus está caminhando conosco em todos os momentos da nossa vida. Talvez essa seja uma questão para a gente relembrar.
que é justamente nesses momentos de grande angústia lembrar das promessas do Senhor. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele está em nós pela presença do seu Espírito Santo. Então, é um momento de dificuldade? Qual é esse momento de dificuldade? Como Deus, ou como nós temos visto a mão de Deus nos orientar diante da realidade de sofrimento que nós estamos vivendo? Quais foram os apoios que nós fomos buscar? Se é uma questão de saúde, fomos buscar o médico. Se é uma questão de falta de alguma coisa, nós fomos buscar ajuda para poder sair daquela situação. Como nós respondemos à realidade que nos cerca em adoração ao Senhor Jesus, para que a nossa realidade, então, ela possa ser vivida de uma forma que ela se apresenta. Não é? Por que eu tenho dito isso, irmãos? Porque muitas vezes nós ficamos nesse processo de sofrimento dizendo assim, se Deus fizesse tal coisa, mas quanto Deus está fazendo? Sabe aquela historinha da casa? Né, irmãos, de que, sabe, olha, o sujeito, né, foi lá, falou, não, Deus vai me salvar, teve uma enchente, ele foi para cima da casa, e aí ele fala, vem o barco, ele fala, não vou, Deus vai me salvar, aí vem o helicóptero, ele fala, não, Deus vai me salvar, aí ele acaba, né, a enchente vem, leva ele chega no céu, morre, obviamente, chega no céu e pergunta assim, mas o Senhor não me salvou, ele falou assim, eu mandei várias vezes pessoas para poder te ajudar, você não quis. Entenderam? Então, e eu aqui não quero trabalhar numa questão de culpabilização. Eu não quero trabalhar culpa. Eu quero trabalhar o nosso compromisso. A nossa responsabilidade. Quem escolheu não subir no barco, não subir no helicóptero, foi o sujeito. Bom, né? Que situações o levaram a isso e tudo mais, tá lá na historinha. Né? O que nos interessa é o que é nossa responsabilidade. Julgai-vos, peço. E o Senhor Jesus vai dizer isso. Bom, aquele, pois, que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É essa responsabilidade de perseverar, de responder com fé, que nós então devemos buscar no Senhor. Não desanimar, entender que os processos acontecem na vida, que a gente obviamente tenta caminhar de uma forma para que eles não aconteçam, mas eles acontecem, eles estão aí, nós não estamos isentos dos problemas da nossa vida, das questões que nos cercam. O que o texto nos ensina é que diante delas, nós temos sempre que entender que o Senhor está conosco e Ele nos abençoa. Como nós temos respondido a esse Senhor? Qual é a nossa responsabilidade? Qual é o nosso compromisso com a palavra do Senhor? Eu queria então encerrar com vocês pensando nesse sentido. Né? Qual é a nossa responsabilidade nesse processo de comunhão? O Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá amor, o Senhor nos dá misericórdia, o Senhor nos conduz, o Senhor nos sustenta, Ele nos abençoa. Bom, qual é a minha responsabilidade então em ser discípula e discípulo do Senhor Jesus? Eu queria encerrar justamente, né, lendo aqui com vocês, antes de orar, o texto de João, então, que é para a gente poder pensar um pouquinho naquilo que ele vai dizer. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto ele o corta, e tudo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Amém? Que Deus nos abençoe, que assim seja, que a nossa vida seja então uma vida de adoração ao Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui nesta noite, gratos pela Tua palavra. Pedimos que ela nos transforme, que ela toque o nosso compromisso, a nossa responsabilidade em responder ao Senhor como um ato de adoração.
Abençoa, Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias. Conceda um restante de semana abençoado e livra-nos do mal. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos e irmãs. Até domingo, às 9 horas da manhã, quando teremos nosso estudo da palavra presencial e online. E no nosso culto, às 19 horas, que teremos presencial e online. Que Deus abençoe, irmãos e irmãs. Uma boa noite de sono e de descanso. Até!